Conheça a fascinante história de Batseba, uma narrativa de desejo proibido e consequências trágicas e irreversíveis. Batseba foi a mulher envolvida em um dos maiores escândalos na história de Israel, sendo esposa do rei Davi e mãe de Salomão, o rei mais próspero mencionado na Bíblia. Antes disso, ela tinha uma vida com outro homem chamado Urias. Conforme descrito no capítulo 11 do livro de 2 Samuel, a história de Batseba é uma história de amor, traição e redenção. Ela se entrelaça com a história da queda de um homem que era considerado segundo o coração de Deus e está ligada a um pecado que parecia ficar impune e oculto aos olhos dos homens, mas não escapou aos olhos de Deus, como descrito no capítulo 12 de 2 Samuel. Neste vídeo, você descobrirá o que a Bíblia realmente diz sobre quem era Batseba e qual era sua responsabilidade em tudo o que aconteceu. Ela foi uma vítima ou uma vilã nesta história? Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, aproveite esta oportunidade e inscreva-se agora. Além disso, certifique-se de ativar todas as notificações, deixe seu like e vamos começar o vídeo. A Bíblia diz que Batseba era filha de Eliã e provavelmente de origem nobre. Ela era uma mulher bonita e neta de um Iteu. De acordo com a Bíblia, Batseba é conhecida pelo seu nome hebraico, que significa filha do juramento, ou sétima filha. Ela também é chamada de Batsua, que se traduz como filha da abundância. Antes de se envolver com Davi, Batseba era esposa de Urias, um soldado hitita no exército de Israel. A Bíblia não fornece informações ou detalhes sobre a vida pessoal de Batseba e Urias. Tudo o que se sabe é que um dia Davi viu Batseba enquanto ela se banhava em um ritual de purificação, conforme registrado no capítulo 11 de 2 Samuel. Naqueles dias, as forças israelitas estavam em guerra. Urias, o marido de Batseba, lutava no campo de batalha a serviço do exército de Israel. Por outro lado, Davi, conhecido por ser um rei guerreiro, não estava presente naquela batalha. Em vez disso, ele estava confortavelmente em seu palácio, com o coração e a mente vazios para um plano pecaminoso. E aqui chegamos à parte mais complicada e triste da história de Batseba. A Bíblia diz que Davi viu Batseba se banhando do terraço do seu palácio e a desejou. Ele procurou saber quem era aquela mulher e mesmo depois de receber informações de que Batseba era filha de Eliã, um de seus melhores guerreiros, neta de Aitofel, seu conselheiro pessoal e esposa de Urias, um de seus soldados mais leais, Davi decidiu seguir em frente, cedendo aos seus desejos e sendo dominado pelo pecado. Impressionado pela beleza de Batseba, ele não conseguiu resistir à tentação. Davi ordenou que Batseba fosse levada ao seu palácio, onde ele se deitou com ela e cometeu o pecado do adultério. Algum tempo depois, o rei Davi descobriu que havia engravidado Batseba. Então, ele tentou a todo custo esconder seu pecado. Primeiro, ele tentou fazer Urias pensar que o filho era dele, e para isso, ordenou que Urias retornasse à cidade de Jerusalém, numa tentativa de convencê-lo a voltar para casa e se deitar com Batseba, para que o soldado não suspeitasse da gravidez de sua esposa. Mas Urias não aceitou voltar para casa e se deitar com sua esposa enquanto seus companheiros estavam envolvidos em uma guerra. Davi, temendo que seu segredo pecaminoso fosse revelado, ficou desesperado. Ele até embriagou Urias, mas ele não cedeu. Então, Davi elaborou um plano traiçoeiro, escreveu uma carta selada com seu selo real e ordenou a Urias que a entregasse a Joabe. Urias não fazia ideia de que sua própria sentença de morte estava nas dobras daquele pergaminho. Para matar Urias, o rei ordenou que ele fosse colocado na linha de frente da batalha. Após o período de luto de Batseba pela morte de seu marido, Davi a tomou como esposa. Talvez, naquele momento, ele achasse que tinha resolvido todos os seus problemas e preservado sua reputação e a honra de Batseba. Tudo parecia tranquilo e oculto, mas Deus tinha visto o que Davi fez e não ficou satisfeito. O Senhor enviou o profeta Natã para denunciar o pecado de Davi e expor sua miséria. O peso da culpa pesava profundamente na consciência de Davi. Guiado pela sabedoria divina, o profeta Natã confrontou o rei. Primeiro, Natã contou a Davi uma espécie de parábola que ilustrava o que havia acontecido entre Davi, Batseba e Urias. Essa parábola do profeta de Deus foi conduzida de tal forma
que antes mesmo de perceber que essa narrativa era uma ilustração de sua própria miséria, Davi ficou indignado com a situação descrita na parábola e declarou que o homem que cometeu tal pecado era digno de morte. Então, quando soube que era o próprio caso, o rei de Israel lamentou profundamente. Toda a extensão das transgressões de Davi foi exposta diante dele. O coração do rei desmoronou sob o peso de suas próprias ações, e ele se arrependeu com lágrimas, refletindo a desonra e a morte de um homem inocente. Diante desse relato bíblico, surge frequentemente a pergunta sobre a verdadeira participação, postura e culpa de Batseba nesse pecado. Afinal, Batseba era uma vilã ou uma vítima? A história não fornece detalhes suficientes para determinar isso com certeza. Ao longo dos séculos, estudiosos discutem o que realmente aconteceu no desastroso episódio envolvendo Davi e Batseba. Todos concordam que o que aconteceu foi algo injustificável, um terrível pecado. No entanto, existem diferentes interpretações sobre o papel de Batseba em tudo isso. Alguns estudiosos sugerem que ela foi imprudente ao se lavar em um lugar onde poderia ser vista pelo rei Davi. Outros vão além e sugerem que ela seduziu propositadamente o rei de Israel. No entanto, essas são apenas especulações sem fundamento bíblico. Mesmo que Batseba tenha sido imprudente, isso não dava a Davi o direito de tomá-la como esposa. Quando Deus levantou o profeta Natã para confrontar Davi, a mensagem divina foi clara. Davi era responsável pelo que havia acontecido. Não há repreensão contra Batseba no texto bíblico. De acordo com a lei mosaica, um casal que praticava adultério consensual era punido com a morte, mas nenhuma punição é especificamente dirigida a Batseba. Na verdade, ela é retratada como uma pessoa inocente que foi arbitrariamente tomada por alguém mais poderoso. O texto bíblico mostra que a responsabilidade pelo que aconteceu recai sobre Davi, e não sobre Batseba. Ela foi uma vítima das circunstâncias, e não uma sedutora astuta. É importante notar que a Bíblia relata a tristeza de Batseba pela morte de seu marido. Portanto, a única interpretação plausível é que ela foi uma vítima nesta história. Assumir que ela ficou satisfeita por se relacionar com o rei de Israel e se tornar sua esposa é fazer uma inferência sem base bíblica e julgar os pensamentos e o caráter de uma mulher sem evidências. Davi abusou de seu poder e posição para interferir no casamento de Batseba, na vida de Urias e na lei de Deus que condenava sua cobiça e comportamento perverso. Curiosamente, quando Davi cobiçou Batseba, ela estava cumprindo a lei ao realizar sua purificação, enquanto ele quebrou a lei ao cobiçá-la. Ela estava seguindo as regras de purificação para mulheres. É uma situação triste e injusta. Talvez você esteja se perguntando por que Batseba não se recusou a se relacionar com Davi. Por que ela não resistiu? Por que não pediu ajuda? Naquela época, quando esse tipo de situação ocorria no reino, normalmente a demanda era levada ao rei para que ele pudesse resolver o problema de acordo com a lei, punindo o culpado e apoiando a vítima. Então, a pergunta que deve ser feita é: para quem Batseba poderia recorrer naquele momento? Quem poderia ajudá-la? A quem ela poderia pedir socorro? Conforme lemos em Deuteronômio, capítulo 22, versículos 25 a 27, a lei mosaica não considerava uma mulher culpada quando não tinha ninguém para livrá-la de um relacionamento não consensual. Batseba foi vítima justamente daquele que tinha o dever de protegê-la como líder da nação. Ela foi vítima de alguém que usou sua posição superior de autoridade e poder para coagi-la. Ela foi vítima de alguém que estava acostumado a dar ordens e comandar. No contexto bíblico, o texto mostra que Davi deu ordens e Joabe liderou Israel em uma guerra, enquanto ele permaneceu onde não deveria estar. Em seguida, Davi ordenou a seus servos que lhe trouxessem a mulher que ele cobiçava. Posteriormente, mais uma vez, Davi deu ordens e o marido dessa mulher foi morto. Esse padrão de Davi conseguindo o que queria apenas dando ordens chegou ao fim quando ele foi confrontado por alguém que era obediente a Deus acima de tudo, não ao rei. Esse momento foi um divisor de águas na vida de Davi, mostrando que o poder nem sempre é capaz de nos dar tudo o que desejamos. O profeta de Deus, obediente a uma autoridade muito maior do que a de Davi, fez o rei anteriormente intocável perceber que ele era um ser humano indigno e merecedor de punição. A Bíblia nunca esconde os pecados cometidos.
Quem interpreta Davi como vítima das circunstâncias, ou pior ainda, como vítima de uma mulher maliciosa, parece querer encobrir o que a Bíblia revela. Parece que eles querem justificar o que é injustificável diante dos padrões morais de Deus. Davi enfrentou uma crise existencial ao perceber que havia violado a lei divina, que tanto valorizava. No Salmo 51, ele expressa seu profundo arrependimento diante de Deus pelo seu pecado cometido. Ele temia ser afastado da presença do Senhor e perder o Espírito Santo em sua vida. Apesar do sincero arrependimento de Davi, ele enfrentou consequências terríveis e duradouras. O filho que teve com Batseba morreu e sua família sofreu. Um hitita, avô de Batseba e conselheiro do rei, começou a apoiar Absalão em sua tentativa de tomar o trono de Davi. Foi um hitita que aconselhou a violação das concubinas de Davi diante de todo Israel, cumprindo assim a profecia de Natã de que o que Davi tinha feito em segredo seria feito contra ele publicamente, conforme mencionado em 2 Samuel 12, versículos 11 e 12. Davi e Batseba tiveram 4 filhos, Sermias, Sobabe, Natã e Salomão, que nasceram em Jerusalém. Salomão foi o mais ilustre deles. Sua coroação ocorreu em um momento em que havia uma conspiração para seu meio-irmão Adonias tomar o trono de Israel. Batseba, o profeta Natã e o sacerdote Zadok foram importantes para impedir Adonias, conseguindo fazer com que Davi proclamasse rapidamente Salomão como rei, e Batseba tornou-se a rainha-mãe em Israel, de acordo com o primeiro livro dos Reis, capítulo 1, versículos 11 a 40. Por fim, como mãe de Salomão, Batseba é mencionada no Novo Testamento, sendo incluída na genealogia de Jesus. No entanto, o texto bíblico não deixa de mencionar que ela havia sido esposa de Urias antes disso. Mesmo a lista mais honrosa na qual Davi poderia ser citado traz um relato de seu pecado. Ao contemplarmos isso, é evidente que Deus cumpre seu propósito mesmo com nossas imperfeições e limitações. É essencial entender que, sem a graça e a misericórdia divinas, somos insignificantes. Não há mérito próprio em nós. Se você gostou do vídeo e as informações nele contidas foram úteis, inscreva-se em nosso canal e ative todas as notificações para não perder nenhum estudo bíblico. Compartilhe este vídeo com outras pessoas e até o próximo vídeo. Deus abençoe você.